A tarde descia lenta sobre o bairro nobre de Santa Felicidade, em Curitiba. As árvores altas lançavam sombras longas sobre o jardim, e o reflexo azul da piscina parecia convidativo para quem soubesse nadar. Mas para Dona Antônia, de 75 anos, aquela água representava apenas uma ameaça mortal. "Por favor, não faça isso comigo. Eu não sei nadar." Sua voz cortou o ar, trêmula, desesperada, ecoando pelo quintal como um trovão inesperado. Na beira da piscina, Viviane, sua nora, mantinha as mãos firmes contra suas costas frágeis. O sorriso frio nos lábios contrastava com o brilho venenoso no olhar. "É só água, sogra. Não dói nada", sussurrou com crueldade calculada. O corpo de Dona Antônia cambaleou. A bengala havia caído metros atrás, inútil sobre o deck de madeira. Seus pés descalços já tocavam a beirada molhada. Um empurrão bastaria para selar seu destino. "Pelo amor de Deus, Viviane, eu não sei nadar." Lágrimas corriam por suas rugas, o pânico prendendo-lhe a respiração. "Eu sei", respondeu a loira, e empurrou. Por um segundo, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Dona Antônia sentiu o vazio à sua frente, a gravidade puxando seu corpo, o cheiro de cloro queimando suas narinas antes mesmo de tocar a água. Ela pôde ver o fundo azulado da piscina, fundo demais para alguém como ela sobreviver. Mas um grito mudou tudo. "Dona Antônia!" Do outro lado do jardim, Rosa, a empregada, surgira correndo com uma cesta de roupas nos braços. Tinha visto a cena pela janela da lavanderia. Viviane empurrando, a sogra sendo lançada para frente, a piscina aberta como uma boca pronta a engolir. Rosa deixou a cesta cair. As roupas se espalharam pelo chão. Seus chinelos batiam forte no piso de pedra portuguesa enquanto corria como nunca havia corrido em seus 58 anos. O grito bastou para desconcentrar Viviane. Num reflexo, suas mãos se afastaram das costas da idosa. Dona Antônia caiu de lado, com força, batendo o joelho no deck. Gemeu de dor, mas estava viva, fora da piscina. Rosa chegou num segundo, puxando a patroa para longe da borda. "Senhora, olha para mim. A senhora está bem?" perguntou ofegante, segurando o rosto da idosa entre as mãos. Dona Antônia tremia inteira. Seus olhos permaneciam grudados na piscina, como se a água fosse um monstro ainda à espreita. Viviane recompôs-se num instante, o tom da voz agora suave, quase entediado. "Rosa, que drama! Era só uma brincadeira." "Brincadeira?" A empregada disparou com raiva contida. "Isso quase matou a Dona Antônia. Você é sempre tão exagerada." Viviane cruzou os braços. O vestido branco de grife permanecia impecável, assim como o cabelo loiro. Não havia sequer um fio fora do lugar. Foi nesse momento que o barulho do portão automático ecoou. Um Audi preto entrou pela garagem. Vinícius, o filho milionário de Dona Antônia, chegara mais cedo do que o esperado. Ainda de terno cinza, o rosto carregava o cansaço de reuniões intermináveis. Mas o cansaço sumiu quando viu a cena. A mãe caída no chão, Rosa tentando ajudá-la, a bengala jogada longe e Viviane ao lado da piscina. "O que aconteceu aqui?" perguntou, a voz baixa, carregada de fúria contida. Viviane sorriu, andando até ele. "Amor, que surpresa! Chegou cedo. Eu só estava ajudando sua mãe com o medo dela da água." Vinícius não respondeu. Apenas ajoelhou-se diante da mãe e segurou suas mãos trêmulas. "Mãe, me diga a verdade. O que aconteceu?" Dona Antônia abriu a boca, mas hesitou. O medo de não ser acreditada, de parecer senil, pesava. "Eu tropecei, filho. Só isso." O silêncio caiu pesado. Rosa queria gritar a verdade, mas o olhar afiado de Viviane a silenciou. Vinícius, no entanto, percebeu. Nada naquela cena se encaixava. E pela primeira vez, Viviane sentiu um frio real na espinha. Para entender aquele momento, era preciso voltar no tempo. Quem era Dona Antônia, afinal, antes de se tornar apenas a mãe do milionário? Antônia Rodrigues da Silva nascera em Curitiba, filha de imigrantes italianos humildes. Professora de história,
Dedicou 35 anos ao Colégio Estadual do Batel, onde era lembrada como a mestra que transformava datas e fatos em histórias vivas. Casou-se com Alberto, um contador honesto, e juntos criaram uma vida simples, mas digna. O filho único, Vinícius, herdou a disciplina do pai e a inteligência da mãe. Desde pequeno, desmontava computadores por curiosidade. Alberto enxergou o talento e abriu uma pequena empresa de manutenção de sistemas. Tudo mudou com a morte súbita de Alberto, vítima de um infarto aos 67 anos. A dor foi imensa para Antônia, mas para Vinícius significou também um chamado. Ele expandiu a empresa do pai, migrando para o desenvolvimento de softwares e soluções em nuvem. Em poucos anos, transformou-se num dos empresários mais influentes do Sul. Milionário aos 40, comprou a mansão em Santa Felicidade e levou a mãe para viver com ele. Sempre ao lado dela estava Rosa, empregada fiel, que trabalhava para a família desde a morte de Alberto. A vida parecia estável, até que surgiu Viviane Monteiro. O encontro aconteceu em um evento beneficente no Museu Oscar Niemeyer. Loira, elegante, formada em relações públicas, circulava entre empresários com charme estudado. Vinícius foi fisgado de imediato. Em semanas, estavam apaixonados. Em 6 meses, casaram-se em cerimônia luxuosa no Palácio Quitandinha, em Petrópolis. Para os convidados, Viviane era a esposa perfeita. Para Vinícius, um novo sopro de vida. Mas tanto Dona Antônia quanto Rosa perceberam algo. Havia um cálculo nos olhos dela, algo que não combinava com o sorriso. Rosa alertou. Dona Antônia, essa moça olha para o Dr. Vinícius como quem olha para uma vitrine, não como quem olha para uma pessoa. Mas a patroa, temendo parecer amarga, silenciou. Afinal, que mãe quer destruir a felicidade do próprio filho? Os primeiros meses foram de encanto. Viviane era atenciosa, sorridente, dedicada. Mas com o tempo, a máscara começou a rachar. Comentários ácidos surgiram, sempre quando Vinícius não estava. Sogra, a senhora não acha que já passou da idade de morar com o filho? Dizia com doçura envenenada. E não parava aí. Viviane demonstrava interesse crescente pelos documentos da família. Perguntava sobre escrituras, propriedades, testamentos, sempre com a desculpa de ajudar. Numa noite, soltou a pergunta-chave. Vinícius, sua mãe ainda é dona de parte da empresa? 60%, ele respondeu naturalmente. Tudo ainda está no nome dela. Viviane sorriu discretamente. 60%, um número que mudou tudo dentro de sua mente. E foi naquele momento que uma semente sombria começou a germinar. Os primeiros meses após o casamento pareciam um conto de fadas para quem olhava de fora. Viviane organizava jantares requintados, acompanhava Vinícius em eventos empresariais e posava para fotos impecáveis nas revistas sociais de Curitiba. Para os olhos da sociedade, era a esposa perfeita. Mas dentro da mansão em Santa Felicidade, as rachaduras começaram a aparecer. Pequenas, quase imperceptíveis no início, mas impossíveis de ignorar para quem convivia no dia a dia. Foi numa manhã de terça-feira que Dona Antônia percebeu pela primeira vez a mudança. Estava na sala, tricotando, quando Viviane passou apressada. A bengala da idosa escorregou da cadeira e caiu no chão. Antes que pudesse pedir ajuda, ouviu. Se a senhora derrubou, pode se abaixar e pegar. O tom era doce, mas o olhar gélido não deixava dúvidas. Dona Antônia tentou disfarçar o constrangimento, mas Rosa, que observava da porta, sentiu o estômago embrulhar. Não era apenas frieza, era um teste. Outros episódios se repetiram. O chá de todas as tardes, que Rosa preparava com cuidado, passou a ser substituído por água morna e sem açúcar, para o bem da saúde da senhora. Os jornais, que Vinícius sempre deixava ao alcance da mãe, eram esquecidos no portão. E a televisão da sala, onde Dona Antônia assistia às missas aos domingos, desapareceu misteriosamente, substituída por um aparelho caro instalado no quarto do casal.
Quando Vinícius estava por perto, Viviane se mostrava atenciosa, oferecendo cobertores extras, cortando frutas para a sogra e até ajudando-a a caminhar pelo jardim. Mas bastava ele sair para o trabalho que a máscara caía. A senhora podia se esforçar um pouco mais, não acha? Disse certa vez, enquanto ajudava a Dona Antônia a subir as escadas. Vinícius não precisa carregar o peso de uma mãe frágil o tempo todo. O comentário doeu mais do que a dificuldade de cada degrau. Rosa, cada vez mais atenta, passou a estar sempre por perto. Fazia questão de acompanhar a idosa em qualquer tarefa, disfarçando sua presença como zelo de empregada, mas, na verdade, vigiando cada movimento de Viviane. E então veio o episódio que não deixou mais dúvidas. Era final de tarde. Vinícius estava em São Paulo para uma reunião de investidores. Dona Antônia assistia televisão na sala, quando Viviane entrou com um sorriso artificial. Vamos caminhar até a piscina, sogra. Um pouco de ar fresco vai lhe fazer bem. A idosa hesitou, mas foi. Caminharam até o deck e Viviane a deixou bem na beira. Sabe, às vezes penso que Vinícius seria mais livre se não tivesse tantas responsabilidades. A senhora, por exemplo, ocupa muito espaço na vida dele. Ele é meu filho, sempre cuidou de mim. Pois é, mas filhos crescem, não é? Viviane disse, aproximando-se perigosamente. Foi nesse instante que Rosa apareceu com a bandeja de chá. Ao perceber a cena, deixou cair de propósito uma xícara no chão, fazendo barulho. Viviane recuou, fingindo naturalidade. Ih, Rosa, que atrapalhada! Disse, escondendo a irritação. Dona Antônia, no entanto, sabia que não era imaginação. A cada dia, sentia-se menos segura dentro da própria casa. Naquela noite, ao deitar, apertou forte o terço que guardava no criado mudo. Murmurou uma prece curta, mas sincera. Senhor, não me deixe cair nas mãos dela. Enquanto a tensão crescia dentro da mansão, Viviane já tinha planos muito claros em mente. Ela não havia se casado com Vinícius por amor, embora soubesse fingir isso com maestria. Seus olhos estavam voltados para algo muito mais concreto, o patrimônio da família. Numa tarde chuvosa de sábado, enquanto Vinícius participava de uma conferência online em seu escritório, Viviane aproveitou para organizar alguns documentos que estavam guardados no cofre. Convencia o marido de que tinha interesse em ajudá-lo a estruturar a parte burocrática da empresa, mas sua real intenção era outra: mapear exatamente onde estavam os bens, ações e escrituras. Foi ali que ela descobriu a informação que mudaria tudo. O testamento deixado por Alberto, o pai de Vinícius, ainda estava ativo, e nele a maior parte da herança, 60% das ações da empresa e a mansão em Santa Felicidade, permanecia no nome de Dona Antônia. Viviane ficou em silêncio diante do papel, mas dentro dela uma tempestade se formava. Como podia aquela senhora frágil ser a verdadeira dona de tudo? Vinícius trabalhava, expandia, comandava. Era ele quem tinha transformado a pequena empresa do pai num império. Mas, na prática, quem realmente detinha o poder era a sogra. O raciocínio de Viviane foi rápido, frio e calculista. Se Dona Antônia morresse, a herança passaria naturalmente para Vinícius. E sendo esposa dele, ela teria acesso a tudo. Dinheiro, imóveis, ações, prestígio. Não precisaria dividir com ninguém, já que Vinícius era filho único. Foi nesse dia que a obsessão começou. Nos meses seguintes, Viviane passou a observar cada detalhe da rotina da sogra. Notava quando a idosa estava mais cansada, quando tropeçava nos degraus, quando esquecia o chá no fogo. Pequenas vulnerabilidades que poderiam ser transformadas em acidentes. A senhora não devia andar sozinha por aqui, sogra, disse certa vez, ajudando Dona Antônia a atravessar o jardim. Um escorregão numa idade dessas pode ser fatal. O tom parecia de cuidado, mas Rosa, que caminhava logo atrás, percebeu o peso escondido naquelas palavras. À noite, no quarto do casal,
Viviane soltava frases cuidadosamente escolhidas para Vinícius. Amor, não acha injusto sua mãe ainda estar no controle da empresa? Injusto? Ele respondia meio distraído. Ela e meu pai construíram tudo. Quando chegar a hora, tudo será meu de qualquer forma. Mas você já toca tudo sozinho? Às vezes penso que a senhora deveria descansar de vez. Aproveitar a vida, sabe? Vinícius não desconfiava. Para ele, eram apenas comentários inocentes de uma esposa preocupada. Mas para Viviane, cada conversa era uma peça a mais do quebra-cabeça. Rosa, por outro lado, começava a ligar os pontos. Ela sabia que Viviane não se movia sem propósito. E se a sogra era a verdadeira dona da fortuna, então estava em perigo. O olhar de Rosa cruzou o de Dona Antônia certa noite, quando a patroa rezava baixinho com o terço nas mãos. Não precisaram de palavras. Ambas sabiam que havia uma sombra dentro daquela casa, e essa sombra tinha nome: Viviane. A partir daquele momento, a casa em Santa Felicidade deixou de ser um lar. Tornou-se um campo de batalha silencioso, onde cada gesto carregava intenções ocultas. Viviane intensificou sua estratégia. Os acidentes começaram a se multiplicar. Primeiro, um tapete escorregadio deixado bem no caminho da sala, onde Dona Antônia costumava passar apoiada na bengala. Depois, a troca sorrateira de seus óculos de grau por um par semelhante, mas com lentes erradas, fazendo a idosa tropeçar nos móveis. "Ai!" exclamou Dona Antônia certa tarde, após quase cair no corredor. "Cuidado, sogra", disse Viviane, apressando-se em fingir preocupação. "A senhora anda tão distraída ultimamente. Está mesmo bem?" O tom era doce, mas os olhos denunciavam o prazer que sentia em ver a idosa fragilizada. Rosa já não conseguia disfarçar a revolta. Dormia cada vez menos, mantendo-se alerta a cada passo da patroa. Tinha consciência de que não poderia acusar Viviane sem provas. Vinícius, ainda enfeitiçado pela imagem perfeita da esposa, provavelmente não acreditaria. Mas as máscaras não duram para sempre. Foi num almoço de domingo que a tensão explodiu pela primeira vez diante de Vinícius. A mesa estava posta, com massas e molhos preparados por Rosa. Dona Antônia tentava cortar um pedaço de frango, mas a faca escorregou de sua mão trêmula. "Sogra, será que não está na hora de comer só sopas?" comentou Viviane em voz alta, rindo levemente. "Fica feio passar vergonha assim na frente de todos." A sala ficou em silêncio. Rosa arregalou os olhos. Vinícius, distraído com o celular, levantou o olhar devagar. Dona Antônia ficou vermelha, mas não disse nada. "Viviane", a voz de Vinícius soou firme. "Não fale assim com a minha mãe." Foi a primeira vez que a defendeu de forma direta. O rosto de Viviane endureceu por um segundo, mas logo recompôs o sorriso. "Amor, eu só estava brincando. Você sabe como sou boba." Mas por dentro, ela queimava de ódio. Rosa percebeu. E percebeu também que quanto mais Viviane era confrontada, mais perigosa se tornava. Naquela mesma noite, Rosa decidiu procurar ajuda. Telefonou para Dr. Álvaro, amigo de longa data da família e advogado de confiança. Contou-lhe, em voz baixa e trêmula, sobre os incidentes que vinham acontecendo. "Rosa, eu preciso que você observe tudo com atenção e registre cada detalhe. Se Viviane realmente está tentando algo, precisaremos de provas", disse Álvaro sério. Rosa concordou. Sua intuição de mulher simples dizia que aquela jovem não era apenas vaidosa ou ambiciosa. Havia algo de sombrio em suas intenções. E se fosse você no lugar da Rosa, o que faria? Contaria tudo de uma vez para Vinícius, mesmo sem provas, ou ficaria em silêncio para não perder o emprego e acabar sendo desacreditada? Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. Quero muito saber. E aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que também gosta de histórias emocionantes. Isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo histórias como essa. A tensão dentro da mansão
atingia níveis insuportáveis. Viviane já não se esforçava tanto para esconder suas farpas, e Dona Antônia, cada vez mais acuada, sentia o peso da solidão mesmo rodeada de gente. Vinícius começava a perceber que algo estava errado, mas a falta de provas concretas o mantinha preso entre duas versões da realidade: a devoção silenciosa da mãe e a suposta inocência da esposa. Rosa, fiel à promessa feita a Dr. Álvaro, passou a registrar tudo. Anotava num pequeno caderno escondido no fundo do armário da lavanderia as quedas suspeitas, as refeições erradas preparadas por Viviane, os comentários cruéis. Certa noite, encontrou açúcar misturado com sal na cozinha. Um detalhe que poderia passar despercebido, mas que quase causou uma crise de pressão em Dona Antônia. Rosa fez questão de guardar uma amostra embrulhada num plástico como prova. Enquanto isso, Vinícius começou a notar as contradições. Um exemplo claro aconteceu quando levou a mãe para uma consulta médica de rotina. O médico elogiou a saúde de Dona Antônia, dizendo que, apesar da idade, estava forte e lúcida. Vinícius sorriu aliviado, mas quando relatou isso a Viviane, a reação dela foi imediata. Estranho, porque aqui em casa ela vive tropeçando, esquecendo as coisas, derrubando objetos. Às vezes, penso que está entrando numa fase de demência. A frase acendeu um alerta. Vinícius conhecia sua mãe, sabia que ela podia ser frágil fisicamente, mas jamais perdera a lucidez. Começou a juntar peças que até então estavam soltas. O estopim veio numa noite chuvosa. Vinícius chegava tarde de uma reunião e, ao atravessar o jardim, ouviu vozes alteradas vindas da varanda. Aproximou-se em silêncio e flagrou a cena. "A senhora é um estorvo, Dona Antônia." Viviane sibilava, pensando que estavam sozinhas. Um peso morto que só atrapalha a vida do Vinícius. "Eu nunca quis ser um peso, só quero que meu filho seja feliz", respondeu a idosa, com a voz embargada. "Ele seria muito mais feliz se não tivesse que cuidar de você." O sangue de Vinícius gelou. Ficou imóvel, escondido na sombra, ouvindo cada palavra. Pela primeira vez não era Rosa quem lhe trazia suspeitas. Ele mesmo testemunhava a crueldade da esposa. No dia seguinte, procurou o Dr. Álvaro em segredo. "Preciso entender tudo, Álvaro", disse, tenso. "Quero saber o que minha mãe realmente possui. Quero ver os documentos do testamento. E, principalmente, preciso de provas do que Viviane anda tramando." Álvaro assentiu. Já estava preparado. Graças aos relatos de Rosa, tinha em mãos um dossiê com datas, descrições e até pequenos vestígios guardados. "Vinícius, seu instinto não está errado. O que está acontecendo dentro da sua casa não é só ciúme de nora e sogra. É algo mais sério." Naquele instante, Vinícius sentiu o chão se abrir sob seus pés. A esposa que jurara amor eterno no altar estava tentando, de forma sutil e calculada, destruir a mulher que lhe dera a vida. E algo dentro dele dizia que, se não agisse rápido, o pior ainda estava por vir. A semana seguinte parecia carregada de presságios. O céu em Curitiba amanheceu encoberto por nuvens pesadas, e dentro da mansão o clima não era diferente. Viviane estava inquieta, como um animal enjaulado. Vinícius, por sua vez, observava cada gesto da esposa, sem revelar que já tinha descoberto parte de suas intenções. Naquela sexta-feira, tudo explodiu. Dona Antônia estava sentada na varanda, bordando calmamente, quando Viviane se aproximou com um sorriso falso. "Sogra, vamos caminhar até a piscina. O dia está abafado. Um pouco de ar vai lhe fazer bem." Antônia hesitou. As lembranças da tentativa anterior ainda estavam frescas, mas antes que pudesse responder, Viviane já estava puxando-a suavemente pelo braço. "Vamos, não seja teimosa." Rosa, que varria o jardim, observou de longe, o coração acelerado. Algo em seu instinto dizia que não era apenas um passeio. Ao chegarem à beira da piscina, Viviane deixou cair de propósito uma pulseira de ouro dentro da água. "Ah, que desastre!"
suspirou teatralmente. Essa pulseira é caríssima. Depois, virou-se para a sogra com aquele olhar calculado. A senhora poderia tentar pegar para mim, não? Basta se inclinar um pouco. Eu não sei nadar, murmurou Dona Antônia recuando. Eu sei, respondeu Viviane, num movimento rápido. Empurrou a idosa com força. Dona Antônia gritou. O mundo pareceu girar. Seu corpo avançou rumo à piscina, os braços agitados em desespero. Mas antes que caísse na água, um barulho seco ecoou. Não! Vinícius surgiu correndo pelo jardim. Segurou a mãe pelos ombros no último instante, puxando-a de volta para o deck. O impacto fez os dois caírem no chão, mas a idosa estava a salvo. O silêncio durou apenas 1 segundo. Logo depois, o caos se instaurou. O que você pensa que está fazendo, Viviane? A voz de Vinícius explodiu, carregada de fúria. Viviane ficou pálida, mas tentou recompor-se. Amor, não é o que parece. Eu só estava brincando de novo. Brincando? Ele se ergueu devagar, os olhos faiscando. Você tentou matar a minha mãe. Não! Gritou ela desesperada. Eu nunca faria isso. Foi um acidente, você precisa acreditar em mim. Rosa correu até eles, colocando-se ao lado de Vinícius. Eu vi, doutor, disse com firmeza. Eu vi com esses olhos. Ela empurrou sim. Cala a boca, empregadinha. Viviane cuspiu as palavras, perdendo completamente a máscara. Você sempre se meteu onde não foi chamada. Nesse instante, a farsa ruiu de vez. Vinícius olhou para a esposa e não viu mais a mulher que conheceu no museu, nem a esposa sorridente das revistas. Viu apenas a ambição nua, o desprezo escancarado, a frieza que ela escondia sob vestidos caros e palavras doces. Você cruzou todos os limites, disse com a voz firme. Viviane chorava agora, tentando recuperar o controle. Eu fiz tudo por nós, Vinícius. Você merece ser o dono de tudo, não a sua mãe. Ela já viveu demais, já está velha, doente. Eu só queria acelerar o inevitável. Dona Antônia, ainda trêmula, ouviu aquelas palavras como facadas. Rosa a abraçava, tentando protegê-la da cena brutal. Você é monstruosa, Viviane, disse Vinícius num tom baixo, mas devastador. E terá que arcar com as consequências. Ele tirou o celular do bolso e ligou para Dr. Álvaro. Álvaro, venha agora para minha casa. Traga tudo o que conversamos. Está na hora. Viviane tentou arrancar o aparelho da mão dele, mas Vinícius foi mais rápido. Em segundos, seguranças da mansão, que até então não tinham ideia do que estava acontecendo, chegaram ao jardim, atendendo ao chamado do alarme que Vinícius acionara discretamente. Levem-na para dentro, ordenou ele, apontando para Viviane. Ninguém sai até o advogado chegar. A máscara da vilã havia caído por completo. Não restavam sorrisos, apenas o ódio estampado em seus olhos. Dona Antônia chorava baixinho, aliviada por estar viva. Rosa, finalmente, sentia que a verdade viria à tona. E Viviane, pela primeira vez, entendeu que o império que tanto cobiçava estava prestes a desmoronar, não para a sogra, mas sobre si mesma. O silêncio que se seguiu dentro da mansão era denso como pedra. Viviane, trancada na sala de estar sob a vigilância dos seguranças, caminhava de um lado para o outro como uma fera enjaulada. Tentava pensar em alguma saída, algum argumento capaz de reverter a situação. Mas, pela primeira vez, suas palavras soavam frágeis até para si mesma. Dona Antônia, deitada em seu quarto, ainda tremia. Rosa permanecia ao lado dela, segurando-lhe a mão. A cada soluço da idosa, a empregada sussurrava palavras de conforto. Agora acabou, minha senhora. O doutor Vinícius viu tudo. A máscara dela caiu. Vinícius, no escritório, aguardava ansioso a chegada de doutor Álvaro. Caminhava de um lado para o outro, a raiva e a decepção travando uma batalha em seu peito. Amava sua mãe. Era grato por tudo o que ela havia feito e, ao mesmo tempo, se sentia enganado, traído pela mulher que jurara amor eterno.
Finalmente, o som da campainha quebrou a tensão. Dr. Álvaro entrou carregando uma pasta preta abarrotada de documentos. Cumprimentou Vinícius com seriedade e foi direto ao ponto. Tenho aqui registros, provas e relatos detalhados de tudo o que Rosa observou nos últimos meses. Inclusive algumas evidências físicas dos acidentes provocados por Viviane. Vinícius passou os olhos pelos papéis e sentiu o coração apertar. Não havia mais espaço para dúvidas. Chamou os seguranças. Em poucos minutos, Viviane foi conduzida até o escritório. Ela ainda tentava manter a compostura, mas o olhar firme de Vinícius a desarmava. Viviane, eu ouvi com meus próprios ouvidos o que você disse à minha mãe. Ele começou, a voz carregada de dor. Você não apenas tentou colocá-la em risco, como também mostrou que nunca me amou de verdade. Não, Vinícius, eu só perdi o controle. Foi um momento de fraqueza, ela implorava, com lágrimas que já não pareciam tão convincentes. Dr. Álvaro abriu a pasta e colocou os documentos sobre a mesa. Fraqueza não se repete dezenas de vezes. Isso é premeditação, Viviane. As palavras ecoaram como sentença. Viviane tentou mais uma vez se aproximar do marido, mas ele recuou. A partir de agora, você não manda mais nada aqui. Vai responder por tudo o que fez. O choro dela se transformou em gritos de raiva. Mas, para Vinícius, já não havia barulho capaz de abalar sua decisão. Naquele instante, a mansão que antes era palco de aparências perfeitas se tornava cenário da queda definitiva de Viviane. Os dias seguintes foram marcados por silêncio e recomeço. A mansão, antes sufocada por intrigas e medos, agora parecia respirar aliviada. Dona Antônia recuperava-se lentamente, cercada pelos cuidados de Rosa e pelo olhar atento do filho. Viviane, por sua vez, enfrentava as consequências de seus atos. O processo aberto por Vinícius, com a ajuda de Dr. Álvaro, avançou rápido. As provas eram claras demais para serem ignoradas. Não havia como disfarçar a tentativa de homicídio como um acidente doméstico. Para a sociedade curitibana, foi um choque. A mulher que desfilava em festas e colunas sociais, sempre elegante e sorridente, agora aparecia nas manchetes por traição e ganância. Os mesmos que a aplaudiam nos eventos agora sussurravam seu nome com desprezo. Vinícius, ferido mas firme, tomou uma decisão. Dedicaria mais tempo à mãe. Deixaria que a empresa seguisse o ritmo já sólido com sua equipe de diretores, enquanto ele cuidava de quem realmente sempre esteve ao seu lado. Certa tarde, sentou-se ao lado de Dona Antônia no jardim. A idosa, ainda frágil, segurava seu terço. Ele tomou a mão dela e disse com a voz embargada: "Me perdoa, mãe. Eu deveria ter visto antes." Dona Antônia sorriu com doçura. "Filho, o amor às vezes nos deixa cegos. O importante é que agora a verdade apareceu." Rosa, que escutava de perto, deixou escapar uma lágrima silenciosa. Sabia que o pior já havia passado. Viviane nunca mais voltaria a pisar naquela casa. E assim, a mansão voltou a ser um lar, não perfeito, mas verdadeiro, construído sobre amor e respeito, não sobre mentiras e ambição. Histórias como essa nos lembram de que o perigo nem sempre vem de fora. Às vezes, ele se esconde dentro de casa, atrás de sorrisos e promessas falsas, e é preciso coragem para enxergar e se libertar. E você, o que faria no lugar do Vinícius? Acreditaria na sua esposa ou ouviria a voz da sua mãe? Quero ler a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Assim, mais pessoas poderão refletir com a gente sobre até onde a ambição pode levar e como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para vencer. O grito ecoou pelas escadarias iluminadas do Clube Municipal de Ouro Preto. Convidados incrédulos se viraram a tempo de ver Dona Zilda Rocha, de 62 anos, rolando degrau após degrau, o corpo frágil batendo contra o mármore frio.
No topo, de salto alto e olhar gélido, estava a noiva milionária Isadora Monteiro, que havia acabado de chutar a sogra pobre da escada diante de todos. O silêncio se fez pesado, interrompido apenas pelo impacto final quando Zilda atingiu o chão. Mas para entender como aquela cena humilhante aconteceu, era preciso voltar algumas horas, até o início do casamento que havia parado a cidade. Naquele sábado, Ouro Preto despertou em clima de celebração. As ladeiras de pedra, os casarões coloniais e os sinos das igrejas davam à manhã um ar de solenidade. A cerimônia mais comentada do ano aconteceria na imponente igreja de São Francisco de Assis, um dos ícones do barroco mineiro. O noivo era Henrique Rocha, de 27 anos, jovem analista financeiro que fizera carreira em São Paulo. Filho único de Dona Zilda, carregava nos ombros a esperança da mãe de ver recompensados todos os anos de esforço e sacrifício. Ele se uniria a Isadora Monteiro, filha de Sérgio Monteiro, empresário influente no setor de mineração, conhecido pelo poder e pelo luxo com que cercava a família. Entre os convidados da alta sociedade, vestidos em trajes impecáveis, Dona Zilda destoava. Caminhava com passos tímidos, usando um vestido azul marinho simples, costurado por uma vizinha, e uma bolsa de couro já gasta. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque, e as mãos marcadas pelo trabalho revelavam décadas de vida dura como diarista. Assim que entrou na igreja, ouviu cochichos abafados. "É a mãe do noivo?" perguntou uma convidada, inclinando-se para a outra. "Deve ser. Olha só o jeito dela." A resposta veio com um riso disfarçado. Zilda ignorou os comentários e seguiu até o banco da frente. Seu coração batia acelerado, dividido entre orgulho e insegurança. Para ela, aquele era o momento mais importante da vida do filho, mas também um teste. Suportar o olhar de uma sociedade que nunca a aceitaria como igual. Na sacristia, Isadora ajustava o vestido de renda importada enquanto madrinhas a cercavam. Entre risos contidos, uma delas comentou: "A sogra veio mesmo? Com aquela roupa? Vai estragar as fotos." Isadora sorriu de canto, sem responder. Já sabia que a presença da sogra seria um incômodo, mas Henrique havia insistido. Para manter as aparências, decidiu suportar, ao menos até poder agir. No altar, Henrique ajeitava a gravata quando uma amiga de infância, Camila Silva, criada por Dona Zilda como se fosse filha, se aproximou. "Sua mãe está ali na frente", sussurrou tentando animá-lo. Henrique apenas assentiu, desviando o olhar. O peso da vergonha o consumia, ainda que tentasse disfarçar com um sorriso. O casamento seguia com toda a imponência que se esperava da união entre a família Monteiro e o jovem Henrique Rocha. Dentro da igreja de São Francisco de Assis, o órgão ecoava, as paredes barrocas refletiam os cânticos e os flashes das câmeras se multiplicavam. Para os convidados da elite, era mais do que um matrimônio. Era o encontro perfeito entre tradição e poder econômico. No primeiro banco, Dona Zilda observava cada detalhe. O coração batia forte, orgulhoso e, ao mesmo tempo, oprimido. Afinal, não era fácil estar cercada por gente que a olhava com desdém. O vestido simples, a postura tímida, a pele marcada pelo trabalho. Tudo parecia destoar dos tecidos importados e das joias reluzentes. Alguns cochichos continuavam a circular pelos corredores da igreja. "É a mãe dele mesmo." Tadinho foi criado por uma diarista. Zilda engoliu em seco. Seus olhos marejados denunciavam a mistura de sentimentos. Alegria pelo filho, dor pela forma como era julgada. No altar, Henrique tentava manter a compostura. Ao seu lado, Isadora irradiava beleza e confiança, exibindo um sorriso calculado. Sempre que os olhos da noiva se encontravam com os da sogra, no entanto, um brilho de desprezo surgia. Entre os convidados, Camila Silva acompanhava tudo de perto. Amiga de infância de Henrique, ela crescera praticamente dentro da casa de Dona Zilda.
Filha de uma vizinha que havia falecido cedo, foi Zilda quem lhe deu teto, comida e afeto, tratando-a como filha. Camila, agora com 24 anos e formada técnica de enfermagem, nunca deixou de considerar Zilda como sua verdadeira mãe. Enquanto todos se levantavam para a saída dos noivos, Camila percebeu o desconforto estampado no rosto de Zilda. Aproximou-se e segurou sua mão. "Fica tranquila. Você não deve nada a ninguém aqui", sussurrou, num tom firme que contrastava com a delicadeza do gesto. Zilda apenas sorriu de leve, tentando disfarçar as lágrimas. O orgulho de ter criado Henrique e de ver Camila ao seu lado era o que a sustentava. Do lado de fora, os sinos repicavam e os fotógrafos se agitavam para registrar o casal. Sérgio Monteiro, o pai da noiva, comandava a cena como se fosse um diretor, indicando quem deveria ou não aparecer nos retratos oficiais. Quando percebeu Dona Zilda se aproximando, fez um gesto sutil para que um assessor interviesse. "Senhora, melhor aguardar um pouco, já vamos liberar as fotos gerais", disse o rapaz, bloqueando discretamente sua passagem. Humilhada, Zilda recuou. Henrique, nervoso, fingiu não ver. E Isadora, de longe, apenas sorriu satisfeita, como quem confirmava o controle sobre cada detalhe. O cortejo seguiu para o Clube Municipal de Ouro Preto, onde a recepção grandiosa aguardava os convidados. Lustres imensos iluminavam o salão. Mesas fartas exibiam cardápios sofisticados e arranjos de flores brancas se espalhavam por todos os cantos. Era um espetáculo de luxo, contrastando brutalmente com a simplicidade da mulher que dera tudo para criar o noivo. Zilda entrou com passos hesitantes. Mais do que nunca, sentia que aquele não era seu lugar. Mas, no fundo, uma certeza a sustentava. Ela não perderia a dignidade, por mais que tentassem apagá-la. A recepção no Clube Municipal de Ouro Preto era um espetáculo de ostentação. Os lustres de cristal refletiam a luz amarelada sobre mesas impecavelmente decoradas, forradas com toalhas finas e adornadas por arranjos de flores brancas importadas. Garçons circulavam sem parar, equilibrando bandejas de espumante e canapés sofisticados que contrastavam com a simplicidade dos quitutes que Dona Zilda estava acostumada a servir em aniversários de bairro. Logo na entrada, uma cerimonialista direcionava os convidados para as mesas numeradas. Quando Zilda se aproximou, a moça pareceu hesitar. Olhou rapidamente para Isadora, que estava a poucos metros, rindo com as madrinhas. A noiva fez um gesto quase imperceptível com a cabeça e a cerimonialista conduziu Zilda para uma mesa lateral, distante do centro. "Aqui, senhora. Esse lugar está reservado para a senhora", disse em tom polido, mas firme. Zilda agradeceu e se acomodou, percebendo que aquela mesa era a mais afastada do salão, quase na saída. Os convidados mais influentes estavam próximos ao palco e à pista de dança. Ela, isolada. De onde estava, podia observar Henrique sendo saudado por empresários e políticos locais. Ele sorria, apertava mãos, posava para fotos, mas não olhava para ela. Camila se aproximou com uma taça de suco. "Parece que fizeram de propósito", murmurou, sentando-se ao lado de Zilda. "Não tem problema, filha. O importante é estar aqui", respondeu a diarista com a voz embargada. No centro do salão, Isadora circulava como uma rainha. Vestido impecável, maquiagem perfeita, postura altiva. Quando cruzava os olhos com Zilda, fazia questão de manter o sorriso frio, como se quisesse reforçar a distância entre seus mundos. O mestre de cerimônias anunciou a primeira dança dos noivos. A música suave começou e Henrique conduziu Isadora pelo salão, arrancando aplausos e suspiros da plateia. Enquanto dançava, ele lançou um olhar rápido para a mãe, mas desviou imediatamente quando percebeu a expressão orgulhosa, misturada à insegurança no rosto dela. Depois da dança, os fotógrafos pediram a presença das famílias para o registro oficial. Zilda se levantou, esperançosa, mas antes que pudesse se aproximar, um assessor de Sérgio Monteiro interceptou. "Senhora, me desculpe. As fotos agora são só com familiares diretos da noiva.
Logo teremos uma geral. O clique das câmeras registrou o casal sorridente ao lado dos Monteiro, enquanto Zilda permanecia parada, constrangida, com os olhos marejados. Camila segurou seu braço tentando consolá-la. Eles não sabem quem a senhora é de verdade, mas a dor já estava cravada. Zilda não queria ser centro das atenções, mas desejava apenas o mínimo, estar ao lado do filho em seu grande dia. Durante o jantar, enquanto convidados brindavam com champanhe, Zilda mastigava em silêncio um prato sofisticado que mal reconhecia. Observava Henrique rir das piadas de Sérgio Monteiro e receber elogios de pessoas que jamais haviam caminhado ao seu lado quando ele era apenas um garoto com uniforme surrado de escola pública. A cada instante, a sensação de exclusão aumentava. Zilda permanecia em silêncio, mas dentro de si já pressentia que aquela noite terminaria em algo muito pior do que simples humilhações sociais. A noite avançava, e o salão do Clube Municipal de Ouro Preto estava tomado por risos e música. O DJ alternava entre clássicos românticos e sucessos animados, mantendo a pista cheia. Para muitos, era uma festa perfeita, mas para Dona Zilda Rocha, cada minuto parecia um teste de resistência. Sentada em sua mesa isolada, ela observava o filho sorrir e brindar com empresários e políticos, sempre ao lado de Isadora. O orgulho se misturava a um vazio sufocante. Era como se Henrique tivesse erguido um muro invisível entre eles. Por volta da meia-noite, Zilda se levantou. Precisava de um pouco de ar. Caminhou discretamente até um dos corredores laterais que levava às escadas de serviço. O barulho da festa foi ficando para trás, substituído pelo silêncio pesado do prédio antigo. Enquanto respirava fundo, ouviu passos firmes atrás de si. Ao virar, encontrou-se frente a frente com Isadora. A noiva segurava o vestido com uma das mãos para não tropeçar e a encarava com um sorriso frio. "A senhora não se cansa?" perguntou em tom baixo, mas carregado de veneno. "Desde cedo tentando se enfiar onde não é chamada." Zilda recuou um passo, surpresa com a hostilidade direta. "Eu só estou aqui para ver meu filho feliz. Não quero atrapalhar." Isadora deu uma risada seca. "Feliz? Ele só tem vergonha da senhora. Se fosse por mim, nem teria vindo." Mas ele insistiu em convidá-la, talvez por pena. As palavras atingiram Zilda como facadas. Ela apertou a bolsa contra o peito, tentando manter a calma. "Vergonha? Eu criei o Henrique sozinha. Dei tudo o que podia para ele ter uma vida digna. E é exatamente por isso que ele não gosta de lembrar do passado," interrompeu Isadora, aproximando-se ainda mais. "Na frente da minha família, diz que a senhora era só uma antiga empregada. E sabe por quê? Porque é isso que parece." O sangue de Zilda gelou. Aquilo confirmava seus piores medos. O próprio filho renegava suas origens. Isadora então olhou em volta, certificando-se de que estavam sozinhas. A música da festa parecia distante, abafada pelas paredes grossas. O corredor estava vazio. "Escute bem", sussurrou. "Não quero a senhora nas fotos. Não quero a senhora perto dele. Esse casamento é um contrato de poder, e a senhora é um estorvo." Antes que Zilda pudesse responder, Isadora a empurrou contra a parede. O impacto a fez perder o equilíbrio. No reflexo de defesa, Zilda segurou o corrimão da escada. Mas Isadora não hesitou. Levantou o pé e, com um movimento firme, chutou a sogra, que perdeu as forças e caiu para trás. O corpo de Zilda despencou pelos degraus de mármore, batendo de forma dolorosa em cada lance. Um grito se misturou ao som abafado da festa, mas ninguém parecia ouvir. No topo da escada, Isadora recompôs o vestido e respirou fundo. O olhar gelado não demonstrava arrependimento, apenas a certeza de que havia eliminado um incômodo. O barulho da queda ecoou pelo corredor. Alguns convidados próximos ouviram um estrondo abafado e correram, encontrando Dona Zilda Rocha caída ao pé da escada. Seu corpo estava imóvel por alguns segundos, até que ela soltou um gemido de dor. O vestido azul marinho,
simples e já gasto, agora estava manchado pelo pó do chão de mármore. Em segundos, formou-se um círculo de pessoas ao redor. "Meu Deus! O que aconteceu?" perguntou uma senhora. "Será que tropeçou?" arriscou outro convidado. Isadora Monteiro apareceu logo depois, descendo lentamente, simulando surpresa. "Eu estava vindo atrás dela, mas quando vi, já estava no chão", disse em tom dramático. "Talvez tenha perdido o equilíbrio." Alguns assentiram, mas Camila Silva, amiga de infância de Henrique e criada por Dona Zilda como irmã, não acreditou na versão. A pressa com que Isadora tentava justificar a queda parecia ensaiada. Henrique foi chamado às pressas. Quando chegou, encontrou a mãe sendo amparada por 2 convidados. Seus olhos se arregalaram, mas ele conteve a reação. Olhou para Isadora, que balançou a cabeça discretamente, como quem pedia silêncio. "Precisamos levá-la para a enfermaria do clube", disse alguém. Com dificuldade, Zilda foi acomodada em uma cadeira. Apesar das dores no braço e nas costas, tentou se levantar. "Eu estou bem. Não quero atrapalhar a festa." Mas sua voz fraca denunciava a gravidade da situação. Camila ajoelhou-se ao lado dela, segurando sua mão. "Dona Zilda, a senhora não merece isso. Fizeram de propósito. Eu vi o jeito da Isadora antes de chegar aqui." Zilda apenas fechou os olhos, sem forças para responder. Enquanto era levada para uma sala reservada, a festa continuava no salão principal, como se nada tivesse acontecido. Música alta, taças tilintando, risos ecoando. O contraste era doloroso. Henrique entrou na sala onde a mãe estava sendo cuidada por uma enfermeira contratada para o evento. Evitava olhar diretamente para ela. O silêncio entre os dois era sufocante. Camila quebrou o clima. "Você vai fingir que não sabe o que aconteceu, Henrique. Sua mãe foi humilhada." Henrique respirou fundo, mas não respondeu. O peso da escolha o consumia. Proteger a esposa e manter as aparências ou defender a mãe diante de todos. E você que está acompanhando essa história, de onde está ouvindo, coloque aqui nos comentários sua cidade e me diga: o que você faria no lugar de Dona Zilda, sendo humilhada dessa forma no casamento do próprio filho? Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. Sua participação faz toda a diferença. Naquela sala silenciosa, a respiração ofegante de Dona Zilda misturava-se à angústia de Camila e ao silêncio pesado de Henrique. O casamento continuava, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. No salão principal, a música abafava os rumores, mas nos bastidores, a queda de Dona Zilda Rocha já gerava comentários. Alguns convidados cochichavam que ela parecia tonta, outros insinuavam que havia exagerado no vinho. A versão de Isadora Monteiro, dita em tom seguro, espalhava-se rápido. A sogra tropeçara sozinha. Na sala reservada, Zilda permanecia sentada em uma poltrona, o braço dolorido apoiado em um lenço improvisado. Seu rosto refletia cansaço e tristeza, mas não surpresa. Já havia sentido, desde cedo, que aquele dia não terminaria bem. Henrique Rocha entrou, acompanhado de 2 assessores de Sérgio Monteiro. Olhou para a mãe e desviou o olhar em seguida, como se não suportasse encarar a cena. Um dos assessores falou por ele. Dona Zilda seria melhor descansar. O casamento precisa continuar sem maiores incidentes. Zilda abriu a boca para responder, mas Henrique a interrompeu. Mãe, por favor, fique tranquila. Vamos resolver isso depois. Aquela frase soou como uma punhalada. Resolver depois? Ele não tinha coragem de defender a própria mãe naquele momento. Camila Silva, inconformada, ergueu a voz. Resolver depois? Sua mãe acabou de ser humilhada e quase se machucou gravemente. Você vai se calar diante de todos? Henrique passou a mão pelos cabelos, nervoso. Não é tão simples, Camila. Você não entende? Eu entendo, sim, interrompeu ela. Entendo que você está deixando a Isadora e o pai dela controlarem sua vida. Está disposto a negar quem realmente é só para manter essa fachada?
Henrique não respondeu. O silêncio dele era a confirmação que Zilda temia. Pouco depois, Sérgio Monteiro entrou na sala. Com um sorriso polido, cumprimentou a todos. Espero que esteja melhor, dona Zilda. Infelizmente, acidentes acontecem, mas precisamos manter o clima de celebração. O tom era falso, mas firme, como uma ordem disfarçada. Para ele, a festa e a imagem pública valiam mais do que qualquer ferida. Camila se aproximou de Zilda e sussurrou. Não podemos ficar aqui paradas. Eles vão tentar abafar tudo. Zilda respirou fundo. Sentia-se exausta, mas algo dentro dela se acendeu. Não seria silenciada outra vez. Enquanto isso, no salão, o mestre de cerimônias anunciava que a celebração seguiria com o corte do bolo e os discursos. Isadora, sorridente, distribuía cumprimentos como se nada tivesse acontecido. Para os convidados, ela era a noiva perfeita, refinada e educada. Mas por trás daquele sorriso havia uma certeza sombria. Zilda não se curvaria facilmente. No fim da noite, quando os últimos brindes foram feitos, a tensão entre mãe e filho continuava sem solução. Zilda, com o corpo dolorido, tomou a decisão de que não deixaria a humilhação passar em branco. Se a igreja fora palco de pompa e o clube de humilhação, havia ainda um cenário em que a verdade poderia ecoar mais alto. O próprio altar, diante de todos. O dia seguinte amanheceu com céu limpo em ouro preto, mas dentro de Zilda, o peso da noite anterior ainda latejava em cada osso. O corpo doía, mas era a alma que carregava a maior ferida. Enquanto muitos convidados já comentavam nas redes sociais sobre a festa luxuosa, nenhum deles falava da queda na escada. Era como se o episódio tivesse sido apagado. Henrique havia passado a noite em claro. Sabia que a versão oficial, de que a mãe havia tropeçado, era frágil. No fundo, carregava uma angústia crescente. Se calar significava compactuar com a mentira. Camila, indignada, pressionava-o sem descanso. Você vai deixar que todo mundo acredite nisso? Sua mãe quase morreu ontem. Henrique apenas balançava a cabeça, dividido entre a fidelidade à mãe e o medo de perder o prestígio conquistado ao lado da família Monteiro. No fim da tarde, a cerimônia religiosa de bênção do matrimônio foi marcada na própria igreja onde tudo começara. Embora o casamento civil e a festa já tivessem acontecido, Isadora queria reforçar a imagem de união perfeita diante da sociedade local. A nave da igreja de São Francisco de Assis estava lotada novamente. Convidados aguardavam ansiosos pelo novo espetáculo. O padre ajeitava os paramentos no altar e os músicos afinavam instrumentos. Zilda, ainda dolorida, hesitou em sair de casa, mas o coração materno falou mais alto. Não suportaria assistir à distância a coroação definitiva de uma farsa. Com a ajuda de Camila, caminhou lentamente até a igreja. Seus passos firmes contrastavam com a fragilidade física. Cada degrau da entrada parecia um desafio, mas dentro dela crescia a certeza de que não ficaria em silêncio. Quando entrou, alguns olhares se voltaram imediatamente. O vestido azul marinho do dia anterior estava amarrotado, mas seus olhos carregavam uma chama que não passara despercebida. Cochichos se espalharam. Ela voltou? Depois da queda, achei que não apareceria mais. Isadora, já posicionada ao lado de Henrique no altar, arregalou os olhos por um instante ao vê-la. Rapidamente recompôs a expressão e apertou o braço do noivo, como quem exigia firmeza. Henrique sentiu o peito apertar. A presença da mãe diante de todos era um lembrete de que a verdade ainda não havia sido dita. O coração batia descompassado e o suor escorria pela nuca. Camila se manteve próxima a Zilda como um escudo silencioso. Ambas sabiam que a tensão só aumentaria. O padre deu início às palavras de abertura, pedindo que todos celebrassem a união com alegria e gratidão. Mas no ar pairava algo diferente, uma expectativa quase palpável de que algo aconteceria. Zilda, firme em seu banco, fixou os olhos no filho.
Era um olhar de dor e amor misturados, carregando uma única pergunta não dita: até quando você vai me negar? O silêncio dentro da igreja de São Francisco de Assis era quebrado apenas pela voz do padre que conduzia a cerimônia. Cada palavra ecoava sob o teto barroco, mas a atenção dos presentes já não estava voltada apenas ao rito religioso. Os olhares se dividiam entre o casal no altar e a figura firme de Dona Zilda Rocha, sentada nos primeiros bancos, observando cada detalhe com olhos marejados. Isadora Monteiro, deslumbrante em seu vestido branco, mantinha o rosto erguido, mas por dentro ardia de irritação. A presença da sogra era um desafio que não havia previsto. Apertava com força o braço de Henrique Rocha, como quem lembrava que silêncio e obediência eram obrigações. O padre pediu que os noivos renovassem as promessas. Henrique respirou fundo, mas as palavras pareciam não sair. Engoliu em seco, olhando para Isadora, depois desviando o olhar para a mãe. O contraste entre os dois mundos se materializava diante dele. De um lado, o luxo e o poder. Do outro, o amor simples e incondicional de quem havia sacrificado tudo por ele. Camila Silva, ao lado de Zilda, percebeu o conflito estampado no rosto de Henrique. "É agora ou nunca?", murmurou, baixa demais para ser ouvida além do banco. O padre repetiu a pergunta solene. "Promete ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe?" Henrique abriu a boca, mas a voz falhou. Os convidados cochichavam intrigados. Isadora, constrangida, apertou ainda mais o braço dele. "Responde logo", sussurrou com os dentes cerrados. Foi nesse instante que Henrique não conseguiu mais suportar o peso da mentira. Em um ímpeto, ergueu a voz que ecoou por toda a igreja. "Chega! Todos precisam saber da verdade." O silêncio foi imediato. Os cochichos cessaram e até o padre recuou, surpreso. Henrique respirou fundo, a voz trêmula, mas firme. "Durante anos eu tive vergonha da minha própria mãe. Para conquistar respeito em São Paulo e ser aceito pela família Monteiro, eu menti. Disse que minha mãe era só uma antiga empregada, alguém sem importância. Fiz isso porque não queria que ninguém soubesse que cresci em uma casa humilde, criado por uma diarista que se sacrificou para me dar estudo." Um burburinho tomou conta do lugar. Isadora tentou interromper. "Henrique, pare com isso! Está nos envergonhando!" Ele se soltou do braço dela e continuou, a voz agora mais forte. "A única vergonha que carrego é a de ter negado a mulher que me deu a vida. A senhora ali, humilhada e afastada de todos, é a minha mãe, a melhor mulher que já conheci." Zilda levou as mãos ao rosto, as lágrimas escorrendo sem controle. Isadora, em choque, tentou manter a pose, mas o véu de perfeição se rasgava diante de todos. Algumas madrinhas trocaram olhares desconfortáveis, enquanto Sérgio Monteiro, vermelho de raiva, levantou-se abruptamente. Henrique encarou a noiva. "Você sabia desde o começo, e exigiu que eu a escondesse, porque não queria uma sogra pobre atrapalhando sua imagem. E eu aceitei. Fui covarde. Mas não mais." O altar, antes palco de um casamento perfeito, havia se transformado em um tribunal público, e ali, diante de todos, a verdade finalmente ecoava. O silêncio dentro da igreja de São Francisco de Assis era quase insuportável. Cada olhar estava fixo em Henrique Rocha, que ainda ofegava após gritar a verdade. Ao lado dele, Isadora Monteiro parecia petrificada, os olhos faiscando de ódio e vergonha. O padre, sem saber como prosseguir, fechou discretamente o livro litúrgico. Era evidente que a cerimônia não poderia continuar. Dona Zilda Rocha, no banco da frente, chorava em silêncio. As palavras do filho haviam sido como um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo. Era doloroso ouvir que ele tivera vergonha dela, mas era libertador vê-lo finalmente assumir isso diante de todos. Isadora tentou reagir. "Isso é absurdo!" gritou, a voz tremendo. "Ele está confuso. Essa mulher sempre foi um peso e todos aqui sabem que não pertence a este lugar." Um burburinho percorreu a igreja.
Parte dos convidados abaixou a cabeça, constrangida. Outros encaravam a noiva com reprovação. A máscara de perfeição que ela usara durante todo o casamento desmoronava. Henrique a encarou, firme. Quem não pertence à minha vida é você, Isadora. Casei por conveniência, por status, por medo de perder oportunidades. Mas hoje percebi que nenhum desses motivos vale a pena se eu tiver que negar minha mãe. Sérgio Monteiro levantou-se furioso. Você não tem ideia do que está fazendo, rapaz. Está jogando fora o futuro que construímos para você. Henrique respirou fundo, a voz firme. Prefiro perder o futuro com vocês do que perder a dignidade ao lado da minha mãe. O choque foi imediato. Isadora arrancou o véu da cabeça e saiu da igreja sob vaias discretas e olhares de reprovação. Sérgio a seguiu, murmurando insultos, mas a imagem da família Monteiro já estava manchada perante todos. Henrique desceu do altar e caminhou até Dona Zilda. Ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos calejadas. Mãe, me perdoa. Eu errei. Errei em te esconder, em te negar, em sentir vergonha da mulher que sempre me deu tudo. Eu fui covarde. As lágrimas escorriam pelo rosto de Zilda, que acariciou os cabelos do filho. Você é meu menino. Nunca precisei de luxo, só do seu respeito. Camila Silva, emocionada, enxugava as lágrimas discretamente. Muitos convidados, tocados pela cena, também se comoveram. Aquele não era o final esperado de um casamento de elite, mas sim o início de uma nova verdade. Henrique ajudou a mãe a se levantar. Os dois caminharam juntos pela nave da igreja, sob olhares que misturavam espanto, respeito e reflexão. O casamento não havia se consumado, mas uma reconciliação verdadeira entre mãe e filho nascia ali. Essa história mostra como a vergonha pode destruir laços, mas também como a coragem de assumir a verdade pode transformar tudo. Quantas vezes na vida você já se encolheu por medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes deixou de valorizar quem realmente esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis? No fim, é a dignidade e o amor que ficam. O resto passa. Eu quero que você me conte. O que teria feito no lugar de Dona Zilda? E mais, você já perdoou alguém que um dia te negou ou te envergonhou? Deixe seu comentário. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a refletirem também. E se essa história tocou o seu coração, mostre isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém especial. Quem sabe essa mensagem não chega justamente para quem precisa ouvir que ainda é tempo de escolher o respeito e o amor.